Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Bem, isso é quase uma analogia para o resto da sua vida também. Se as coisas não ficarem difíceis, não há crescimento na consciência. Então, ficar consciente da presença não é realmente isso. Você se torna consciente de si mesmo como presença e isso é um pouco melhor. Ou, talvez ainda melhor, a presença ou a consciência torna-se consciente de si mesma. Isso é o mais próximo que você pode chegar, se quiser ir tão longe quanto a linguagem. Então é importante experimentar para consciência. Não vamos esquecer por um momento sobre percepções dos sentidos, porque falamos sobre isso também, como perceber sem conceitualização, a menos que a conceitualização seja necessária. Então, tudo bem. E você atrás e assim por diante. Mas agora focamos na consciência apenas. Consciência que é a essência. Essa é a essência da meditação. A essência da meditação não é algo que você faz porque é enganoso pensar na meditação como um fazer. Porque qualquer tipo de fazer requer tempo, que você não pode fazer sem tempo. Significa que há algo em que você está se movendo em direção a algo. Então, mesmo a ideia subjacente quando você medita, que está fazendo a meditação, pode ser um obstáculo para a verdadeira meditação. Então a meditação não é um fazer, porque a meditação é a realização de ser. Então você tem essas duas dimensões. A dimensão do fazer, que tem a ver com o mundo da forma, e a dimensão transcendente, que é o próprio ser atemporal. Pode-se dizer que há dois de vocês. Quase isso. Não é a verdade absoluta, mas é uma maneira de dizer. Há dois de vocês. Existe o ser pessoal, a pessoa, o eu pessoal, o humano você. E você sabe muito bem que o humano, o você humano não é fácil. Você não tem uma vida fácil. Nenhum ser humano tem uma vida fácil. E se pode haver um ou dois de vocês que nasceram em circunstâncias muito privilegiadas, e você pode dizer, sim, isso é fácil. Eu gostaria de ter uma vida igual a dele, para nunca precisar me preocupar em ganhar dinheiro suficiente, ou tudo sempre está lá. Desde que haja um fundo fiduciário quando você nasce, por exemplo, um bebê com seu fundo fiduciário, o fundo se torna um amigo para o resto da sua vida. Você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com isso, eu amo isso. E então, tudo que você quer é imediatamente dado a você na sua infância e você continua. Então, parece uma vida fácil. E essa vida muito fácil acabaria se tornando, talvez seja, o seu maior obstáculo e cria a maior quantidade de sofrimento para você. Porque você se tornará mais uma criatura egóica muito superficial. Porque torna a vida difícil para você e para os outros. E então você sofre cada vez mais. E então você não pode escapar disso. Você não pode escapar dos desafios da vida. Não importa como você imagina que seja, o humano está aqui para ser desafiado
O humano não está aqui para encontrar felicidade suprema, satisfação ou realização final no nível humano. O nível humano não foi projetado para isso. E o mundo ainda não sabe disso. Porque os humanos estão procurando soluções, as soluções reais no nível horizontal do humano, na dimensão humana. E não é lá que você é desafiado. E onde quer que a situação vá, dentro de você, você encontrará o elemento de dukkha. A palavra mencionada ontem à noite, a insatisfação, o sofrimento, a infelicidade, a miséria, irá rastejar para dentro de qualquer coisa que você fizer. De alguma forma, mais cedo ou mais tarde, se você ainda não tiver encontrado, apenas espere um pouco e você encontrará. Você conhece a pessoa mais maravilhosa e então você se casa ou não, ou o que quer que seja, mas começa a viver junto. E mais cedo ou mais tarde você descobrirá que essa pessoa maravilhosa que você pensou que vai te fazer feliz, também te deixa infeliz. Porque você ainda não tinha visto a pessoa completa. Tinha algo escondido que só se revela quando vocês começam a morar juntos. Contanto que vocês só vão ter encontros, tudo bem. Vocês podem olhar nos olhos um do outro e é algo maravilhoso. Então, você não pode escapar disso no nível humano. Você é desafiado e tudo bem. Você precisa do desafio e precisa se desafiar. Se quiser criar algo, se quiser provocar alguma mudança nesse mundo, se você quer tornar a tua vida, a tua, assim, chamada vida melhor, procura alcançar isso, ou aprender isso, ou adquirir isso. Isso faz parte do ser humano. Nós não negamos isso. E se o fizer, por exemplo, se disser, não quero alcançar nada. Digamos que você não tem nenhuma ambição, é sempre inútil. Porque você não quer ser, você não quer se desafiar. Então a vida vai te desafiar ainda mais. Se você não se desafiar, seria o mesmo que se envolver em atividade física e correr. Você está desafiando a si mesmo, ou está levantando pesos para desafiar o corpo e o nível físico. A única maneira de tornar o corpo mais forte, o corpo físico, é fazendo. Eu vou colocar assim, é uma maneira estranha de colocar isso, mas é verdade que você tem que tornar a vida difícil para o seu corpo. Caso contrário, ele não vai ficar mais forte. Para levantar o peso, quero dizer, se você perguntar ao seu corpo se ele prefere apenas relaxar ou levantar o peso, ele vai dizer, não, eu só quero relaxar. Não é? Eu não quero dificultar a minha vida. Não. Torne minha vida mais difícil do que ela precisa ser. Então, você não fica mais forte sem a dificuldade. Mas quando você faz uma vida difícil para o corpo, então mais energia é exigida e mais energia vem fluindo. A energia não vem até que você a exija. Há um pedido ou demanda de energia, porque há uma lacuna entre o que você quer e o que, no momento, o corpo que não tem energia suficiente. E de repente chega. E então você chega a um ponto quando começa um influxo de energia. Você torna a vida difícil para o seu corpo. E uma vez que a energia começa a fluir,
O corpo gosta desse fluxo de energia, mas antes da energia começar a fluir, a vida era difícil para o corpo. Então, você sempre encontra, obviamente, o limiar da vida difícil para o corpo, e então a energia entra. E de repente, nem é mais percebido como difícil. E você pode experimentar todos os dias quando você começa a se exercitar. Isso é basicamente uma analogia para o resto da vida. Se as coisas não ficarem difíceis, então não há crescimento na consciência. Falamos sobre o influxo da energia para o corpo físico, mas a energia pode se manifestar em muitas frequências e finalmente é a consciência. E portanto, você não pode se tornar um ser humano mais consciente a menos que experimente os desafios da vida. E é bom querer criar isso ou aquilo. Então você está escolhendo, até certo ponto, você pode escolher os desafios que deseja, a experiência que você quer trazer, algo novo nesse mundo, é um desafio que você criou. Você diz, eu quero criar isso. E isso vem de um nível mais profundo. Não do ego que diz, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Caso contrário, eu não vou ser feliz e realizado. E não vou ser completamente eu mesmo. Eu preciso conseguir isso para ser feliz e reconhecido. Fazer isso. Pode parecer estranha essa expressão. Fazer o que eu mesmo quero fazer. Se você não se desafiar, a vida vai desafiar você. Ela encontrará desafios onde você certamente não queria estar. E você não pode escapar. É bom se desafiar de uma forma sã, não de uma forma insana. Em parte, uma parte dos desafios da vida são os desafios que você mesmo cria e que podem ser divididos em uma criação consciente. Você deseja manifestar algo novo, seja o que for, que você deseja em sua carreira ou algo que você deseja construir. Além disso, há desafios que você cria inconscientemente através da mente condicionada. E isso é uma quantidade enorme de sofrimento para os humanos. Eles criam seus próprios desafios, mas eles percebem isso como se os desafios viessem de fora, sem saber que uma quantidade enorme de problemas primordiais, dificuldades, desafios, são criados por sua inconsciência em relação a outras pessoas, em relação a situações. A reatividade que amplifica cada pequeno problema que vem de fora através de outros seres humanos ou situações. A reatividade inconsciente do ego amplifica o problema e faz o drama do relativamente pouco, que não tem e não precisava virar drama, mas vira um drama grande. Isso é uma verdadeira reatividade. São os desafios que os humanos criam inconscientemente para si mesmos. E é um grande momento de despertar quando você percebe que em muitas das suas dificuldades você foi um fator contribuinte. Vamos colocar assim, nas dificuldades que surgem, encontrar em situações e através de outras pessoas e assim por diante, você descobre o seu próprio exemplo de reatividade.
que é uma grande descoberta. E depois há outros tipos de desafios que surgem aparentemente do nada. Pode ser que um terremoto possa acontecer aqui em 1 minuto, não sabemos. Ou o sol se aproxima do nada, quem sabe? Ou alienígenas aterrissam de repente. Então o desafio, às vezes, parece surgir do nada. Existem tantos tipos diferentes de dificuldades ou desafios que você encontra. Mas você não pode escapar das dificuldades e dos desafios, porque você é e não é somente no nível humano. Os animais encontram seus próprios desafios. Até as plantas e árvores encontram seus próprios desafios. Toda forma de vida encontra obstáculos, oposição. Toda forma de vida experimenta a fragilidade da vida, que não é a fragilidade, é a própria vida. Ela é passageira e incerta. E é assim que, gradualmente, a consciência evolui. Porque a consciência precisa entrar como uma resposta aos desafios da vida. E é assim que percebemos que a vida é feita, seja de desafios desafiadores ou difíceis. Uma vez que você percebe isso, então você se liberta da enorme ilusão de que há algo errado quando sua vida se torna difícil. É porque tudo isso é necessário. Você precisa disso. Essas são as boas ou más notícias. O mundo não está aqui para te fazer feliz. É assim que eu digo. O mundo não está aqui para te fazer feliz. Esse é o nível humano. Nada disso está aqui para te fazer feliz. Não importa o quanto você tente. Tudo está aqui para te torná-lo consciente ou desafiá-lo. Como dificultar sua vida e seu curso? Como eu disse, grande parte disso pode ser sua própria inconsciência. Mas é assim que você, se dificultar sua própria vida, por meio de sua inconsciência, começa a sofrer cada vez mais e mais, e talvez por muito tempo, você não sabe que está criando seu próprio sofrimento. É sempre como se fossem os outros. As pessoas mais inconscientes estão continuamente prevendo que todas as causas de sua miséria e infelicidade estão do lado de fora. Está tudo do lado de fora. Quando você ouve uma pessoa muito inconsciente, você pode ouvir os assuntos que eles falam, a narrativa deles. Eles culpam, estão sempre reclamando, e a culpa é sempre dos outros, em todas as situações. Um ser humano tem diferentes vocações e diferentes destinos. Em sua vida, o que quer que você faça como pessoa, um detetor de frequência não é chamado por um desejo ou destino para fazer algo grande, para criar um grande empreendimento, para ter um grande impacto no mundo, para estabelecer uma grande estrutura, para manifestar algo grande. Mas alguém que se sente feliz fazendo pequenas coisas com muito cuidado, amor e o mais importante, fazendo pequenas coisas em estado de presença. Então, um portador de frequência pode ser quem faz principalmente jardinagem, ou faz um trabalho artesanal. Essa pessoa
Então, incorpora a presença em seu trabalho. Ou pode entrar em contato com pessoas em uma capacidade limitada. Quem quer que seja essa pessoa que entra em contato com ela, entra nesse campo de presença. Portanto, essa pessoa mantém a frequência de presença. E essas pessoas também são muito importantes. Alguns de vocês que talvez possam se considerar os detentores de frequência. Os detentores de frequência passam por momentos difíceis nesse mundo, porque nossa civilização não é voltada para dar a eles um lugar oficialmente reconhecido. Nos tempos medievais, na Idade Média, claro, um portador de frequência se tornaria um monge, ou uma freira, ou um eremita. E era para ser, havia milhões deles, e por isso era uma vocação muito reconhecida. Mas hoje em dia não é. Muitos mosteiros estão fechando. Portanto, os detentores de frequência precisam criar um nicho para si mesmos, onde possam manter a frequência de presença. Em um ser humano que está presente, afeta não apenas aqueles humanos que entram em contato com ele ou ela, mas um ser humano que mantém essa frequência de presença, mesmo que o que ele ou ela faz não seja mais importante, a consciência por trás disso é o que importa. E esse ser humano afeta muito mais pessoas do que é óbvio na superfície das coisas. Porque tudo o que acontece a alguém afeta a totalidade. Porque todos os humanos estão conectados em um nível mais profundo. Existe algo como uma consciência humana coletiva. E fico um pouco ansioso e nervoso, mas ao mesmo tempo também grato e alegre. A pergunta que sempre surge: estou pronto para isso? Eu estou pronto para ajudar essas pessoas que vêm com problemas para mim? Se você acha que está pronto, provavelmente não está. E se você acha que não está pronto, pode estar pronto. Se souber sair do caminho, sair do seu próprio caminho, tornar-se uma abertura, uma consciência pura, quando se sentar com alguém. Eu suponho que você se sente. Quando você se senta com alguém, você se torna um puro. Você dá total atenção a essa pessoa. Você se torna consciência pura. Agora, você pode ter aprendido certas abordagens em seu treinamento, tornando-se um conselheiro ou um coach de vida. Você provavelmente teve treinamento e existem certas modalidades. Elas variam. Existem diferentes modalidades de psicoterapia e aconselhamento. Portanto, seja qual for a modalidade que você aprendeu, é claro que você tentará aplicar essa modalidade. Mas se você tiver apenas isso, não será muito eficaz. Você pode ter algum sucesso limitado. E a pergunta, eu estou pronto, se refere a ter dominado a modalidade que me ensinaram. Então essa é uma pergunta justificável. E você pode dizer, bem, eu estou pronto. Porque sei exatamente como funciona. Mas o real em uma situação como essa não é a modalidade que você aprendeu e aplicou. Não estou necessariamente dizendo que você não deve usar isso. Você pode usar, mas perceber ao mesmo tempo o que é muito mais importante, que é o que está por trás da modalidade que você usa. E isso se aplica mesmo em modalidades altamente estruturadas e intelectuais e mentais, como a psicanálise,
que ela é muito psique e análise. Você analisa, você pega isso, isso e isso e continua por anos. Mas mesmo aí, acontece que certos psicanalistas que começam praticando sua modalidade e depois vão passando os anos e depois, aos poucos, os bons, aos poucos, sem saber, desenvolvem a capacidade de só sentar e dar atenção total ao outro. Tornando-se assim, eles gradualmente deixam de estar totalmente identificados com uma modalidade e às vezes podem nem usá-la mais. E assim eles se tornam verdadeiramente eficazes. No momento em que se tornam um campo de consciência ou presença, em vez de uma pessoa sentada com a outra. Então isso precisa brilhar na modalidade que você usa. E você pode descobrir que, depois de um tempo, usa relativamente pouco do que aprendeu. E percebe que não precisa fazer isso. Se você estiver totalmente presente, as palavras certas surgirão. Você fará perguntas, assim como Sócrates fez. Ele sempre começou fazendo perguntas, não porque já soubesse a resposta. Foi o início de uma tentativa, a tentativa conjunta de encontrar a resposta por meio do acesso, a dimensão da presença ou consciência. Então, se você pode estar lá como uma consciência pura, enquanto você se senta com isso, algumas pessoas chamam isso de cliente, alguns chamam de paciente, alguns não chamam de nada. Então você senta e ouve. Então você faz uma pergunta, e enquanto ouve, pode acontecer, se funcionar, que a outra pessoa possa se juntar a você, mesmo sem você realmente declarar isso explicitamente. Não há necessidade disso. A outra pessoa, sem saber, junta-se a você no estado de presença. Então você compartilha esse campo de presença enquanto fica sentado ali. E disso, curas e as respostas, se as respostas forem necessárias, realizações, curas, elas surgem disso. E é por isso que eu disse, se você acha que está pronto, provavelmente você não está. Porque então você pensa que está. Agora eu sei o suficiente, posso fazer isso. Agora você se parece ótimo, que você tem essa autoconfiança. Mas não importa o quanto você saiba, não importa o quanto você saiba. Isso não faz de você um grande conselheiro ou terapeuta. O conhecimento por si só não faz isso. Pode ser útil, mas a verdadeira transformação e a verdadeira cura acontecem por meio da presença corporificada. E sim, pode ser útil conhecer algumas abordagens. Existem certas modalidades que realmente fazem da presença, ou podem não chamar assim, a parte principal da modalidade. E essas são abordagens muito espirituais da psicoterapia. Faz muitos anos que eu leio esses livros, mas acredito, por exemplo, que a modalidade criada por Carl Rogers seja um deles. Onde você, o principal trabalho com o paciente é dar atenção e acolhimento incondicional. Incondicional significa que você não julga, não coloca rótulos na pessoa ou em sua condição. É tudo baseado em atenção. Eu conheci algumas pessoas que passaram por Rogerian, acho que pode ser chamado de terapia, e algumas delas disseram que era muito chato, porque o terapeuta nunca disse nada. Então, claro, a mentalidade deles, você simplesmente ouve e você não julga.
Ok, o tempo acabou. Quando é a nossa próxima sessão? Muitos outros provavelmente se tornarão professores espirituais de uma forma ou de outra. E por isso é importante que, não importa de que forma você faça o seu ensinamento espiritual, se o ponto de entrada é o trabalho corporal, ou o ponto de entrada é o aconselhamento ou outra coisa, ou o aconselhamento nutricional, porque mesmo aí, isso pode rapidamente se tornar um ensinamento espiritual, sempre percebendo qual é a base de tudo. Onde está o poder? Você acessa o poder da consciência enquanto está com alguém. Você não precisa estar totalmente desperto ou iluminado para ser eficaz. Ajuda, mas você pode ser eficaz. E eu conheci algumas pessoas que são eficazes na situação de ajuda. Eles estão totalmente presentes. Quando eles voltam para sua vida privada, normal, nem tanto. E às vezes as pessoas que trabalham com eles, quando observam essas pessoas, ou acidentalmente ouvem algo, ao telefone, quando estão falando com o gerente do banco ou algo assim, e ficam muito chateadas. Aí eles falam, epa, essa grande pessoa que achei tão esclarecido, está me dando todos esses conselhos e ela fica chateada quando fala com o gerente do banco. Esse é apenas um pequeno exemplo. Ele fica chateado em muitas outras situações mais. E ainda na situação de ensino, pode ser muito eficaz. Então, tem gente, muitos que nessa área, eles podem entrar presencialmente. E então, em sua vida diária, às vezes eles podem e às vezes não podem. O ego se reafirma. Existem mestres espirituais que também ensinam espiritualmente. Às vezes até mesmo em grande escala, e pode ser muito eficaz. Mas se você os visse em sua vida privada, diria, oh meu Deus, quem é esse cara? A memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma auto-identificação com a memória. Em outras palavras, não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas se torna parte de quem você percebe ser. Agora, quase todo mundo tem uma forma ou de outra forma está sendo vítima de outras pessoas. Mas em alguns casos, muito mais do que em outros, algum elemento de ter sido vítima provavelmente está presente na vida de todos. Você está cercado por humanos inconscientes. Então, humanos inconscientes irão infligir sofrimento em eles mesmos e nos outros. É assim quando você está vivo nesse planeta. A infância, particularmente, é um lugar onde muitas crianças experimentam abuso ou formas menores de abuso emocional, ou vivem em um ambiente familiar muito tóxico. E claro, tem outras crianças que estão vivendo formas muito mais graves de abuso e sofrem muito. E têm esse cuidado e carregam consigo a memória mental e emocional do que aconteceu com ela. Em alguns casos, a memória é reprimida porque as emoções podem estar reprimidas. A criança não conseguiu lidar com elas e teve que reprimi-las. E depois surge a possibilidade de lembrar. Então você se lembra do que aconteceu com você. E como você faz?
pergunta o que você faz com o que aconteceu, com o que foi feito com você, como você lida com o que foi feito com você por outros humanos, se aconteceu na infância ou se aconteceu mais tarde em sua vida. Se foi uma coisa relativamente menor ou se foi uma forma muito séria de abuso. Como você lida com isso? Agora o ego humano está sempre procurando algo para adicionar ao seu senso de identidade. Está procurando por um senso de identidade mais forte, porque sempre sente que não é o suficiente. Então está tentando adicionar algo com o qual possa se identificar. Então adiciona ao seu senso de identidade. E isso acontece com muita frequência, que a memória de ter sido abusado é usada pelo ego e é adicionada ao senso de identidade do ego. De modo que isso significa que você não apenas se lembra do que aconteceu com você. A memória do que aconteceu com você, que é um feixe de pensamentos e emoções que vão com ela, a memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma autoidentificação com a memória. Não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas torna-se parte de quem você percebe ser. Eu sou uma vítima disso. Não é que isso foi feito para mim, mas eu sou uma vítima de algo. Então é a transição da memória para o eu, que é a identidade da vítima. O ego faz isso porque a identidade da vítima é uma forma muito poderosa de identidade, uma forma muito poderosa de ego, e particularmente nos casos em que o ego sempre não encontra coisas suficientes com as quais possa se identificar nesse mundo. Porque a forma mais comum de identificação, por exemplo, é com a maneira como você se parece melhor do que os outros, para que você possa se identificar com isso. Se você parecer pior do que os outros, é claro que pode se tornar parte da sua identidade de vítima, porque você foi tratado injustamente pela vida e a vida fez você parecer pior do que outros, o que poderiam se tornar parte da identidade da vítima. Isso não é realmente um abuso, mas também pode cooperar com a identidade da vítima. No entanto, normalmente o que as pessoas se identificam, ou o que o ego se identifica, é a aparência, que é a aparência física. O corpo que você externa, até mesmo o que você coloca no corpo, é então considerado como parte do corpo. Algo tão próximo torna-se algo com o qual você se identifica porque eles estão no corpo. Então eles parecem apenas sendo parte de você. Posses é uma coisa comum. E aí o que eu possuo esse carro e você não. Portanto, eu sinto um pouco mais forte em meu senso de identidade. Porque eu tenho uma Lamborghini e você só tem um Volkswagen ou uma bicicleta. Então eu tenho uma identidade mais forte em comparação com outras pessoas. Casas, qualquer forma de posse. Então, se temos uma função social nesse mundo, se você tem uma posição social nesse mundo, com a qual você se identifica, que você sente que lhe dá uma certa superioridade, a cada identificação do ego, o mais importante é a superioridade. Um sentimento de superioridade. O ego fala que não tolera a inferioridade. Então, superioridade, sejam posses, aparência,
realização nesse mundo, posição social. Sim, também o conhecimento. Algumas pessoas que são intelectuais ou altamente educadas podem se identificar com isso e se sentir superior a muitos outros humanos que sabem muito menos do que você. Então, sim, você se identificou com o conhecimento. Você pode se identificar com seus ancestrais. Em alguns países, mais no oeste, não tanto mais, mas em alguns países ainda costumava ser assim. Ainda a sua ancestralidade é extremamente importante, como quem eram seus pais e seus avós e assim por diante. Você volta várias gerações para poder ter essa ideia. E novamente, a superioridade está sempre implícita. Acho fácil encontrar coisas nesse mundo das quais possam derivar uma sensação de superioridade. As crianças já começam a fazer isso, tem que procurar algo. Ei, eu posso pular mais alto do que você, olhe só para mim. Bom, isso é bom, isso é o ego em desenvolvimento. Então isso lhe dá um pouco de superioridade ou o que quer que seja. Muitos humanos não encontram muito nesse mundo, algo que podem dar a eles um senso de superioridade. Eles não têm muitas posses ou não têm posses, não são particularmente altamente educados, não sabem realmente muito, não têm boa aparência. Então, o que mais? O ego está procurando por algo. Pode ser coisas como ressentimento. Então, essa é uma grande queixa contra outros humanos. Essa é uma grande reclamação que o ego pode ter. Raiva de outros humanos ou grupos de humanos. Então o ego pode entrar lá, identificar-se com esses pensamentos e dar a você um senso de superioridade. Você pode, às vezes, eu não sei, mas todos nós conhecemos pessoas que são consideradas meio loucas, que andam pelas ruas, e você tem pessoas que você as vê com frequência, nas grandes cidades particularmente. Elas estão gritando com elas, todos eles estão muito zangados e estão gritando com todos. Como você pode ver, é uma forma rudimentar de superioridade. Por estar com raiva dos outros, está implícito que, em última análise, como você é superior aos humanos, que você está com raiva. Então, mesmo que você não tenha nada para poder te pegar, o ego pode te deixar com raiva de outras pessoas. E você começa a gritar com eles, e de repente você se sente superior a todas essas pessoas horríveis lá fora. E isso já nos leva na direção da identidade de vítima. Na identidade da vítima, novamente, você se lembra do que foi feito com você. E a memória se incorpora, como eu disse, em seu senso de identidade, que se torna a vítima daquelas pessoas. Eu sou a vítima. Então você se torna, em sua própria percepção, uma vítima dessa ou daquela outra pessoa. Isso aumenta seu ego, porque, sendo uma vítima, você se sente superior aos outros. Não apenas aqueles que lhe infligiram sofrimento real ou imaginário, mas você também se sente superior a qualquer outra pessoa que não é tão vítima quanto você. É um processo inconsciente. Então, se você pode falar sobre sua vitimização, qualquer pessoa que seja menos vítima do que você é inferior. E, portanto, a superioridade é moral.
Pode-se dizer porque se coisas injustas foram feitas a você, então por ser uma vítima de atos injustos perpetrados por outros humanos, automaticamente você se torna moralmente superior. Não apenas aos humanos que são infligidos, que não o usam, mas também a outros humanos que não são vítimas, ou não podem reivindicar, que não têm tanto direito à vitimização quanto você. Então você é moralmente superior a eles. E isso é uma ilusão. É toda a identidade egóica, é uma forma de ilusão. Então, em última análise, é isso. É uma ilusão que, quanto mais forte o ego é, mais iludido você fica sobre quem você é. E você também pode ter uma vitimização coletiva, que é algo tão comum hoje em dia. Você, seu grupo de pessoas, que sem dúvida tem pessoas com quem você se identifica do jeito que você vive. Pode ser um gênero, ou raça, ou uma classe social que foi oprimida, seja lá o que for. E certamente essas coisas aconteceram. Pessoas, grupos sociais foram vitimizados, por assim dizer, no passado. Sofrimento foi infligido por humanos ou em outros grupos de humanos. Isso certamente aconteceu. Lembre-se que é bom reconhecê-lo pelo que é. E é semelhante a uma memória de uma pessoa individual sofrendo um abuso, injustiça e assim por diante. E agora, se for algo coletivo, é um processo muito semelhante. Você lembra o que estava sendo feito e a questão é apenas uma memória. E você reconhece o que estava por trás disso, ou é mais do que uma memória, é algo que se torna dotado de um senso de individualidade. Então você tem uma identidade de vítima coletiva que também é muito poderosa. E isso quer dizer que isso é uma ilusão. Não quer dizer que esses abusos não aconteceram. A ilusão é que você está fazendo consigo mesmo ao derivar seu senso de identidade disso que aconteceu no passado. A memória é boa. Precisamos nos lembrar dessas coisas. Mas deriva o meu senso de quem sou de ser uma vítima, seja em nível individual ou coletivo. E isso é uma enorme limitação em minha vida, porque imediatamente a implicação, quando uma parte significativa de sua identidade é a de uma vítima, a implicação é que você continua sendo uma vítima e não há muito que você possa fazer, porque eles fizeram de você uma vítima. Você se tornou uma vítima. O que você pode fazer agora? Você é obviamente moralmente superior a todos que são menos vítimas do que você. Mas se você se condena quase à impotência, quando qualquer tipo de identidade de vítima se manifesta, você quer permanecer menos. Porque dizer que você poderia transcender o que foi feito a você, que você pode superar os efeitos disso, que você pode ir além disso, que você tem o poder de ir além do abuso que foi feito a você, que todo humano tem esse poder. Você nunca pode descobrir esse poder se você estiver preso em uma identidade de vítima. Então, o poder de transcender para ir além do que foi feito a você, não ser retido pelo que foi feito a você em um nível individual ou coletivamente. O poder de ir além é você. Você não tem esse poder por enquanto permanecer preso em sua identidade de vítima.
Porque o ego não quer deixar de ser uma vítima. Uma vez que algo foi incorporado ao ego, o ego não quer deixar ir. Torna-se parte do seu. É algo precioso para você. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que seja mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Não poderia estar aqui. Nos concentramos em ser, porque a maioria dos humanos está sofrendo da terrível aflição que podemos chamar de esquecimento. Porque a esquecimento de ser, estão perdidos no fazer, se perdem no fazer. Ou se não estão a fazer nada, talvez estejam a rondar as esquinas. Então estão perdidos na semiconsciência. Vão ter de se mover pensando coisas baixas, ou estamos presos em padrões mentais muito disfuncionais, e até mesmo o pensamento, que poderíamos até categorizar, pois também é um tipo de fazer. Esse fazer não é apenas atividades nas quais você está envolvido na vida diária, mas subjacente a esse fazer externo, ao fazer de pensar o pensamento. E está acontecendo. E é isso que pertence ao reino de fazer. Embora na maioria dos casos não seja. Quem faz pensando que você não está fazendo isso é um fazer. Mas realmente pensar é algo que acontece com a maioria das pessoas. Não é algo que eles fazem voluntariamente como uma escolha. Então você pensa, acontece. Com você, pode-se dizer então, às vezes, eu digo que você não acha que está sendo pensado, que está sendo criado pelo movimento involuntário e compulsivo do pensamento, que é algo condicionado pelo passado. E esse movimento compulsivo, involuntário, cria uma espécie de entidade feita pela mente, um senso de identidade. Nesta entidade é o ego e, para a maioria das pessoas, é quem eles percebem ser. E assim você vive com essa entidade, você é. Existe uma boa analogia que pode ser utilizada, que é você como a consciência mais profunda que está dormindo e você está sonhando o sonho da sua vida. Ocasionalmente você pode acordar brevemente e então cair de volta no estado de sonho, que é o drama que está acontecendo em sua vida. Quaisquer situações que estejam acontecendo em sua vida. Então há uma personalidade, uma pessoa, que é um sonho. Como uma entidade, do ponto de vista da consciência desperta. Você pode ver claramente que quando retrospectivamente, talvez ao despertar, você olha para trás em sua vida e pode ver quantas coisas inconscientes aconteceram nas quais você esteve envolvido, nas quais você participou e assim por diante. Todo um drama se desenrolando às vezes, não tão ruim, e outras vezes realmente terrível. E o tipo de pesadelo, em alguns casos, se você voltar em todas as tradições, seja na filosofia ocidental ou nas tradições espirituais orientais, muitas vezes há a comparação da existência não desperta com um sonho.
muitos filósofos ocidentais também questionaram, e essa é a vida como um sonho, como a famosa peça do dramaturgo espanhol Calderón de la Barca. É quando sua vida é um sonho. Essa é uma peça antiga. Então, até que ponto você está identificado com você como pessoa? Você ainda pode estar preso no sonho. É possível que enquanto você se senta aqui ou onde quer que sente, fique de pé ou deite ou ser desperto, está emergindo parcialmente ou totalmente. Então há um você. Pode ser um híbrido entre o sonho e a entidade sonhada e aquele que está realizando o sonho, que é a consciência. Você provavelmente já ouviu falar de sonho lúcido. O que significa isso? É um sonho real quando você está dormindo e sonha. Às vezes pode acontecer quando você está no meio do sonho e você de repente percebe que está sonhando. É um ponto interessante, mas é tudo um sonho. Então você pode pensar, ok, eu poderia fazer qualquer coisa agora. Vamos ver o que eu posso criar nesse sonho. Na maioria dos casos isso não dura muito, porque acordando, o despertar, o estado de vigília em termos convencionais, não é realmente compatível com os sonhos. Então é algo muito breve se você se conscientizar no sonho. É mais provável que, muito rapidamente, você acorde do sonho. Então ele se foi, e então você acorda em uma vigília normal, que é outro, espiritualmente falando, outro tipo de sonho. Agora vamos supor que isso, agora mesmo, nesta sala aqui com um homem falando, e você sentado aí com a sua história, com sua pessoa condicionada, criada por sua história, e talvez possamos supor que isso poderia ser um sonho. Você poderia estar sonhando isso. Você estava no meio do sonho. Você está sonhando com um homem que diz que você pode estar sonhando. Oh, que incrível! E vamos supor por um momento que seja esse o caso, que você está realmente sonhando nesse mesmo lugar, uma situação. Tudo é sua parte do seu sonho. Não sei que pode ser o caso, depende de como você olha de uma certa perspectiva ou de outra perspectiva, mas vamos supor que seja por um momento. Mesmo que seja um sonho, deve haver algo que é mais real do que o sonho, sem o qual o sonho não poderia estar ocorrendo. Esse pré-requisito, é claro que deve haver uma consciência na qual o sonho acontece. Então torna-se de importância secundária se você está sonhando. Se você está sonhando nesse momento ou não, deve haver uma essência dentro desse sonho que é real. Nessa essência, há a luz da consciência, na qual as imagens do sonho aparecem, e essa luz da consciência está criando o sonho. Mas no momento em que você perceba essa luz da consciência dentro de você, que é a mesma coisa que despertar dentro do convencional, o sonho, o tipo normal do sonho sobre o qual acabei de falar, aqui e agora, vamos supor que isso seja um sonho, uma coisa parecida com um sonho em muitos aspectos. É porque os sonhos evaporam muito rapidamente. Eles vêm, então algo mais acontece. E talvez após esse retiro você pode acordar na manhã seguinte e dizer:
se eu apenas sonhei com esse retiro ou realmente aconteceu. Então vamos supor que, de repente, você percebeu algo dentro desse sonho. Se é o que é de algo além disso, algo que transcende o sonho, não está separado dele, mas sem o qual não poderia existir. E esse é o sentido de existência ou presença, de eu sou ou consciência, a percepção de que você está consciente, ou melhor, não é a linguagem muito enganosa. Os erros podem surgir facilmente no momento em que você verbaliza algo. Quando eu digo que você está consciente, não está certo. Vocês são a consciência. A essência de quem você é a consciência. Se eu disser que você está consciente e há dois de vocês, com você e a consciência, então no sonho, você se de repente perceber que está além do sonho, tornando-se consciente, tornar-se consciente de algo que surge, porque tudo que surge seria parte do sonho. Não tornar-se consciente de qualquer nova forma que surge como um pensamento, ou percepção sensorial, ou uma emoção, mas tornar-se consciente da consciência, que não é algo que não é você. Pode dizer, lá está, eu tenho a consciência, lá está. Ah, não, ela está ali. Eu apenas tinha, mas ela já se foi. A consciência não pode se tornar um objeto. O efeito da consciência, tudo mais é um objeto que surge na consciência. Mas se você tentar transformar a consciência em um objeto, então você está perdido novamente. Você não pode transformar a consciência em um objeto, porque a consciência é exatamente o que você está procurando. Se você deixa, você está procurando por algo além da pessoa. Onde está o real? O real? Onde está o real? Eu quero o real. Eu quero ir atrás do passado que eu estou procurando. Se você está procurando, esperando por uma experiência em que essa coisa vai acontecer, isso seria muito enganoso, porque você estaria procurando por alguma experiência, como fogos de artifícios espirituais, ou a visão final. Como você vê em algumas pinturas antigas de místicos cristãos, e você não pode ter isso por tanto tempo. Quero dizer, a visão está lá, como vai durar muito. Então, se você está procurando por si mesmo no reino da experiência, ou no reino da manifestação, fenômenos, objeto da consciência, você não pode encontrá-lo lá. Porque a mesma coisa ou nada que está procurando por você é você. É como uma lanterna. Você usa uma lanterna para encontrar a lanterna. Você está procurando a lanterna, que é você. Quando as coisas dão errado, pequenas coisas como domingo passado ou coisas maiores, é sempre um bom teste para o seu grau de presença. Então isso lhe dá uma reflexão do quão presente você está ou não presente. Quando algo dá errado, está lá para que você possa olhar para trás. Pode ser o seu caso, talvez não se você olhar para o domingo passado. Houve alguma reação de qualquer tipo contra o que é? E o que é que acha que não estava lá?
Ele não fez bem, eu estava aqui, mas ele não alcançou minha expectativa. Muitos de vocês, então, podem achar que não chegou a nossa reunião marcada. O que você pensou dizendo, que você disse verbalmente, através de comentário para as pessoas ao seu redor, ou que sua mente comentou sobre isso, é uma coisa interessante de se olhar e acompanhar o comentário mental. Qual foi a emoção? O que veio com isso? E alguns de vocês, eu tenho certeza, já estavam tão presentes que não houve sensação de chateação, desapontamento, raiva, irritação, algum tipo de reclamação mental. Talvez alguns de vocês apenas entraram em meditação, apenas se tornaram presentes e perceberam que não precisam de Eckhart Tolle para estarem presentes. Mas se houve uma reação, então é muito útil, retrospectivamente. Geralmente eu não gosto, como vocês sabem, não gosto de que vá ao passado, mas de vez em quando pode ser útil olhar para uma reação passada em que talvez você tenha perdido a consciência, em que você perdeu a presença. E você não se bate. Você apenas diz: "Ah, que interessante, havia a mente falando. Havia uma emoção acontecendo com isso e eu estava completamente conectado. Me tornei algo que me dominou." Então, sempre que algo dá errado, grande ou pequeno, você reage contra isso de uma forma ou de outra. Em outras palavras, você é contra o que é. E em última análise, em um estado disfuncional em que formas extremas tornam-se insanidade. Insanidade normal, eu quero dizer. Então, a reação contra o que é, ou o alinhamento completo com o que é. E aí está você. Isso significa que sempre que algo dá errado, você reage ou você vai mais fundo na presença, mais fundo em si mesmo. Você pode perceber com pequenas coisas, quando pequenas coisas dão errado, você vai um pouco mais fundo para um lugar onde você não precisa que o externo seja dessa ou daquela maneira, porque você já sente a plenitude da vida. Nesse momento, você já sente como consciência e nada precisa ser adicionado a isso. Às vezes é só quando as coisas dão errado. Muitas vezes é só então, para muitas pessoas que ainda não são capazes de entrar voluntariamente na presença, só então a possibilidade de ir mais fundo se abre para eles, ou eles se tornam reativos. Então, outro exemplo é que você está parado em uma esquina, encontrando alguém, esperando para encontrar alguém para algum compromisso, e ele ou ela não aparece. Então, você fica lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que acontece durante esse tempo dentro de você, em sua mente? E o que a sua mente está dizendo sobre isso? E então, é claro que as emoções que são reflexo da mente e sobre o que ela está dizendo sobre isso, é uma coisa interessante de olhar para o que é que a sua mente está comentando. E você está totalmente identificado com o que a sua mente está dizendo? Ou você percebe, opa, esses são apenas julgamentos que estão surgindo.
E aí há uma oportunidade, a possibilidade, a oportunidade de abrir mão de todas as interpretações. Naquele momento, enquanto você está parado ali na esquina e a pessoa não aparece, abrindo mão de todas as interpretações, apenas esteja lá, como o campo da presença. Então, para fazer isso, você vai ter que ir mais fundo, onde o que quer que aconteça na superfície da vida não determina mais o seu estado de consciência, sua felicidade ou infelicidade. E é uma sensação maravilhosa de liberdade. Se você pode estar livre de coisas externas, então em algum momento você chama a pessoa e diz onde você está ou onde ela estava. E pode haver então uma explicação perfeitamente razoável porque ele ou ela não pôde vir. Ou nesse caso, todos os seus comentários mentais que talvez tenham sido negativos são revelados como totalmente inválidos, totalmente imprecisos. Foi uma interpretação totalmente errada e que é possível. Ou pode ser que seus comentários mentais foram justificados e essa pessoa diz: olha, eu esqueci completamente, eu estava fazendo outra coisa. E qual é a reação então em você? Sou eu de tão pouca importância para essa pessoa? Que ele ou ela esqueceu do nosso compromisso? Esse também é um pensamento interessante. E esse pensamento pode levar a muitos outros pensamentos, em um nível puramente prático, é claro. Se isso acontecer várias vezes e essa pessoa não aparecer, então você simplesmente não marque mais para se encontrar com essa pessoa. Você pode fazer isso sem nenhuma negatividade ao redor disso. E é exatamente o que é um estado muito poderoso para estar imediatamente com o que é isso e o que é, em vez de dizer mentalmente que não deveria ser, ou fortalecer seu ego reclamando sobre isso. Da mesma forma que dizendo que não deveria ser, porque quanto mais você pode reclamar de alguém ou algo, quanto mais forte o ego inflado se torna, bufando e bufando. Eu chamo assim, quanto mais você pode bufar e bufar sobre as pessoas e o que elas fazem ou sobre essa pessoa, é claro que o ego parece cada vez maior. É como um balão que está a crescer. Quanto mais você bufa, e maior ele vai ficando. Você pode viver sem bufar. E bufar, reclamar dos outros, o que eles fazem ou o que eles deixam de fazer, ao invés de bufar e bufar. Se você tiver um comentário para apontar algo, que seja algo prático, isso pode ser feito. É uma questão diferente. Mas bufar não é nada. E isso não tem nada a ver com mudar a situação. O que muda é a sua maneira de lidar com a situação que se torna disfuncional. Para que você possa dizer a presença de uma pessoa, observando outra pessoa, se essa pessoa nunca reclama de ninguém, isso é um bom sinal. Presença não reclama de ninguém. É extremamente raro encontrar pessoas assim. Mas talvez você já esteja a caminho, ou talvez esteja naquele estado em que abandonou toda aquela futilidade de reclamar de outras pessoas. Em sua vida não significa que isso é errado. É claro,
entre aspas, dar errado, não dá errado. É a interpretação mental que diz que está dando errado. Mas estamos usando aquele rótulo convencional de coisas dando errado para apontar para algo muito importante. Nossas expectativas não estão sendo atendidas. Você não está conseguindo o que quer, algo acontece que não deveria estar acontecendo, ou algo não deveria estar acontecendo, como foi no domingo passado. Como você sabe, há sempre 2 níveis para isso. Eu estou falando e apontando algo que é útil em sua vida diária. Ao mesmo tempo, há uma presença aqui. Então é por isso que chamamos de meditação. Não é uma meditação convencional, mas enquanto falo sobre tomar consciência de um certo tipo de disfunção, ao mesmo tempo há uma presença lá. E então funciona em 2 níveis. E também é por isso que a pausa é importante. Quando não há palavras, para que da próxima vez algo aconteça errado, pequeno ou grande, já existe tal presença que a reação nem sequer surge. Ou há uma reação e então há o reconhecimento imediatamente. E após 1 segundo ou 1 minuto depois, há o reconhecimento de que há uma reação. E há um reconhecimento de que a mente está criando sua história em torno da simplicidade do que é. E há o reconhecimento de que você não precisa disso. Você está melhor sem isso. Você é mais eficaz no que faz. Quando está livre disso, então há uma escolha de então estar presente em vez de ser reativo. E então a reação diminui e a presença toma seu lugar. Surge a reação. Vai, então isso é uma coisa enorme. Quando de repente você percebe, na mesma situação, 1 minuto atrás você estava chateado e reativo, e então reconheceu isso. O reconhecimento vem naturalmente da presença intensificada. E então você se tornou a presença em vez da reação. E então a reação desmorona. E então, na mesma situação em que, minuto depois, você está livre de aborrecimentos e se sente fortalecido, isso significa que os externos não te controlam mais. Então, como eu disse, vamos ser gratos por todas aquelas ocasiões em que as coisas dão errado. Elas são sempre uma oportunidade para ir mais fundo. E se algo grande der errado, algo realmente grande, algo que desmorona em sua vida, então você terá que ir muito mais fundo. Então a sua profundidade aumenta. Quando você apenas deixa de ir um pouco chateado, você vai um pouco mais fundo. Mas quando algo grande acontece, uma perda grande em sua vida, então você tem que ir ainda mais fundo. E é sempre milagroso descobrir, de repente, que você pode ser livre de coisas externas no que diz respeito ao seu estado interior. Você precisa de tempo para a maioria das coisas na vida. É preciso tempo para aprender uma nova atividade, para construir uma casa, para se especializar em alguma profissão, para preparar um chá. Mas o tempo é inútil para a coisa mais valiosa da vida. A única coisa que realmente importa, a realização pessoal. O que significa saber quem você é essencialmente além da superfície do eu, além do nome, do tipo físico, da sua história. Você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro. O único lugar onde você pode se encontrar
é no agora. Os que buscam uma dimensão espiritual querem a autorrealização ou a iluminação no futuro. Ser uma pessoa que está em busca significa que você precisa do futuro. Se é nisso que você acredita, isso se torna verdade para você. Precisará de tempo até perceber que não precisa do tempo para ser quem você é. Quando há um domínio completo da criação artística, dos esportes, da dança, do ensino, do aconselhamento, é sinal de que a mente pensante não está mais envolvida, ou no mínimo está em segundo plano. Nessas áreas predominam uma força e uma inteligência que são maiores do que você e, ao mesmo tempo, fazem parte de você. Não existe mais um processo de decisão. As ações corretas acontecem espontaneamente e não é você quem as faz. Ter o domínio completo da vida é o contrário de controlá-la. Você entra em sintonia com a consciência maior. É ela quem age, fala e faz o que é necessário. Enfrentar uma situação de perigo pode causar uma interrupção temporária da corrente de pensamento e assim nos dá uma percepção do que é estar presente, alerta e atento. A verdade nos leva muito além do que a mente é capaz de compreender. Nenhum pensamento pode conter toda a verdade. No máximo, pode apontar para a verdade, dizendo, por exemplo, todas as coisas são intrinsecamente uma só. Essa é uma indicação, não uma explicação. Compreender essas palavras é sentir profundamente, dentro de si mesmo, a verdade para a qual elas apontam. Eckhart Tolle nasceu na Alemanha, onde viveu até os 13 anos. Depois de formar-se pela Universidade de Londres, foi pesquisador e supervisor de pesquisas na Universidade de Cambridge. Aos 29 anos, uma grande mudança espiritual transformou sua antiga identidade e mudou sua vida. Nos anos seguintes, dedicou-se a compreender, aprofundar e integrar essa transformação que marcou o início de uma grande viagem interior. Tolle não está ligado a nenhuma religião ou tradição religiosa. Em seus ensinamentos, ele transmite uma mensagem simples e profunda, com a clareza temporal dos antigos mestres espirituais. Há um caminho para deixar o sofrimento e atingir a paz. Tolle viaja muito, levando seus ensinamentos e sua presença ao mundo todo. Mora em Vancouver, no Canadá, desde 1996. Quando você sabe quem realmente é, tem uma enorme e intensa sensação de paz. Essa sensação poderia ser chamada de alegria, porque a alegria é isso, uma paz vibrante e intensa. E a alegria de saber que seu ser é a própria essência da vida, antes da vida assumir uma forma. E a alegria de ser quem você realmente é. Assim como a água pode assumir a forma sólida, líquida ou gasosa, a consciência pode ser considerada sólida, como matéria física, líquida, como mente e pensamento, ou sem qualquer forma, como consciência pura. A consciência pura é a vida antes de se manifestar, e essa vida olha para o mundo da forma através dos seus olhos, porque a consciência é quem você é. Quando você se vê assim, então se reconhece em todas as coisas. É um estado de total clareza de percepção. Você deixa de ser alguém com um passado que pesa e através do qual todas as experiências são interpretadas. Quando você percebe sem interpretar, pode sentir o que está percebendo.
O máximo que podemos dizer, usando palavras, é que há um campo de calma alerta, em que a percepção acontece. Através de você, a consciência sem forma torna-se consciente de si mesma. Quando você diz, eu quero conhecer a mim mesmo, você é o eu, você é o conhecimento, você é a consciência através da qual tudo é conhecido e que não pode conhecer a si mesmo, porque você é a própria consciência. Não existe nada a ser conhecido além disso. O eu não pode se transformar num objeto de conhecimento, de consciência. O eu é a própria consciência. Assim, você não pode se tornar um objeto para si mesmo. Quando isso acontece, surge a ilusão do eu autocentrado, porque mentalmente você fez de si mesmo um objeto. Este sou eu, você diz. A partir desta afirmação, você passa a ter uma relação com você mesmo e a contar para os outros e para si mesmo a sua história. Quando você sabe que é consciência, na qual a vida externa acontece, se torna independente do que existe externamente e perde a necessidade de buscar sua identidade nos fatos, nos lugares e nas situações. Em outras palavras, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer perdem a importância, perdem o peso e a gravidade. Sua vida passa a ter outra graça e leveza. O mundo é então visto como uma dança cósmica, a dança da forma, e é só isso. Ao se relacionar com pessoas, você é capaz de perceber em si mesmo sentimentos sutis de superioridade ou inferioridade em relação a elas. Quando isso acontece, é o ego que está se manifestando, porque ele precisa de comparação para se afirmar. A inveja é um subproduto do ego, que se sente diminuído quando algo de bom acontece com alguém. Quando alguém possui mais, sabe mais ou tem mais poder do que ele. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disso funciona, as pessoas procuram fortalecer seu ego considerando-se mais injustamente tratadas pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que os outros. Quais são as histórias que você cria para encontrar a sua própria identidade? Quando você se torna amigo do momento presente, quando estabelece uma boa relação com ele, fica sempre à vontade em qualquer situação. Mas quando não se sente à vontade no agora, você leva o desconforto para qualquer lugar onde for. O momento presente é como é. Você consegue deixar que ele seja como é? A divisão da vida em passado, presente e futuro é uma construção da mente, em última análise, ilusória. Passado e futuro são formas de pensamento, abstrações mentais. O passado só pode ser lembrado agora. O que você lembra é um fato que aconteceu no agora e do qual você se lembra agora. O futuro, quando chega, é o agora. Portanto, a única coisa real, a única coisa que sempre existe é o agora. Disse o mestre budista, quando lhe pediram para explicar o sentido mais profundo do budismo: sem o ego não há problema. À primeira vista, o momento presente é apenas um entre os inúmeros momentos da sua vida. Cada dia parece se constituir de milhares de momentos em que ocorrem os mais diversos fatos.
Mas se você olhar mais profundamente, irá descobrir que existe apenas um momento. A vida não é sempre este momento. Este exato momento, agora, é a única coisa da qual você jamais conseguirá escapar. O único fator constante em sua vida. Aconteça o que acontecer, e por mais que sua vida mude, uma coisa é certa: é sempre agora. Se não é possível fugir do agora, por que não acolhê-lo e tratá-lo bem? As pessoas, de um modo geral, se sentem profundamente perturbadas com qualquer coisa que acaba, porque todo fim é uma pequena morte. E por isso que, em muitas culturas, as pessoas preferem se despedir dizendo algo equivalente a "até logo", que significa "nos vemos depois". Sempre que uma experiência termina, uma mudança de endereço, as férias, os filhos indo embora de casa, você passa por uma pequena morte. A forma que essa experiência tinha na sua consciência desaparece. Muitas vezes isso faz com que você sinta um vazio do qual a maioria das pessoas tenta fugir. Se você aprender a aceitar e até acolher aos pequenos e grandes fins que acontecem em sua vida, pode descobrir que o sentimento de vazio que a princípio causou tanto desconforto se transforma num espaço interno profundamente cheio de paz. Aprendendo a morrer assim, a cada dia, você se abre para a vida. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o nível de consciência dela fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. Ao compreender isso, fica mais fácil perdoar, desenvolver a compaixão e alcançar a paz. O ego não gosta de ouvir isso, porque, sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. Quando você acolhe qualquer pessoa que entra no espaço do agora, como um convidado nobre, quando permite que ela seja como é, a pessoa começa a mudar. Para conhecer outro ser humano em sua essência, você não precisa saber nada a respeito do passado ou da história dele. Confundimos o saber a respeito de alguém com um conhecimento mais profundo que não é baseado em conceitos. Saber a respeito e conhecer são coisas totalmente diversas. Uma está ligada à forma, a outra à ausência de forma. Uma age através do pensamento e a outra através da calma e do silêncio. Saber a respeito de alguém ajuda por motivos práticos. Nesse sentido, não podemos prescindir de saber a respeito da pessoa com quem nos relacionamos. Mas quando essa é a única característica de uma relação, ela fica muito limitadora e até destrutiva. Os pensamentos e conceitos criam uma barreira artificial, uma separação entre as pessoas. Suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente. Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente em todas as relações humanas. Tenho tanta coisa para fazer. Muito bem, mas existe qualidade no que você faz? Falar com clientes, trabalhar no computador, realizar as inúmeras tarefas do seu cotidiano. Você faz tudo isso com a plenitude do seu ser? Quanta entrega ou recusa existe no que você faz? É essa entrega que determina o seu sucesso na vida, não a quantidade de esforço empreendido. O esforço implica estresse, cansaço e necessidade de alcançar um determinado resultado no futuro. Você consegue perceber qualquer indício interior que revele que você não quer fazer o que está fazendo? Se isso acontece, você está negando a vida e é impossível chegar a um bom resultado.
Se você percebe esse indício, é capaz também de abandonar essa vontade de não fazer e se entregar ao que faz. Fazer uma coisa de cada vez, como um mestre definiu a essência da filosofia Zen, significa dedicar-se plenamente ao que está fazendo, e um ato de entrega, uma ação poderosa. Agradecemos por se juntar a nós nessa busca de presença interior. Continue a viagem assistindo aos vídeos recomendados na tela. Inscreva-se para receber mais insights e não deixe de compartilhar suas percepções nos comentários abaixo. Sua participação é valiosa para a nossa comunidade.